Bom, dando sequência agora, a gente fala sobre interlocução política. Muitos problemas do Santos poderiam ser resolvidos se o clube saísse da sala de escritório. Interlocução política. Na visão deste que vos fala, é dever do Departamento de Gestão de Marca estabelecer uma ótima relação institucional com órgãos, governos e entidades. Isso é fundamental para a gente tirar os projetos do papel. Eu venho aqui para citar alguns exemplos. O CT Rei Pelé, que pertence à SPU, a União, mas que pode receber melhorias de acordo com a Lei de Incentivo ao Esporte. O projeto de criação de um núcleo das categorias de base dentro do CT Rei Pelé está orçado em 6 milhões de reais e pode virar realidade com o uso dessa ferramenta. Outro exemplo é que por ano 1 milhão de turistas vêm até a cidade de Santos na temporada de cruzeiros. Mas o Santos Futebol Clube, que é o grande símbolo da cidade de Santos, não tem nenhuma loja e nenhuma conexão dentro do maior porto da América Latina. Por isso, se faz necessário uma ótima interlocução com o Ministério de Portos e Aeroportos, que é do ministro Márcio França, que é santista de coração, para que a gente atenda todos os requisitos necessários para a instalação da primeira loja do Santos dentro do Porto de Santos. Para num segundo momento levarmos esse case de sucesso para outros pontos estratégicos, como o Terminal Jabaquara, o Aeroporto de Congonhas e a rodoviária da cidade de Santos. O Santos já joga na Vila Belmiro há 100 anos e acredite, nunca se teve uma conversa para ampliar os horários dos ônibus em jogos noturnos do Santos para facilitar a chegada e a saída do torcedor. E hoje a cidade de Santos tem o VLT, o veículo leve sobre trilho, ou seja, é possível criar uma alternativa, uma operação uniforme que facilite a chegada do santista ao nosso querido Alçapão. Outra ação importante em relação ao CONDESB, Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, órgão que reúne todos os prefeitos da região. Para a ação em conjunto para levarmos todas as crianças da rede pública da Baixada Santista para conhecerem o Santos Futebol Clube e sua história, com o objetivo claro, a gente renovar a torcida na região em que já somos maioria. Pode falar, presidente. Perdão. Toda instituição, toda corporação, ela é política. Aliás, todo mundo aqui é um pouco político, né? Quando a gente quer, dentro da nossa casa, com a família, a gente faz aquele agrado, né? Leva a patroa para jantar, para depois conseguir ir no jogo do Santos tranquilo, tomar aquela com os amigos. Enfim, todo mundo aqui, de certa forma, faz uma espécie de política. E política não se faz sentado em gabinete de ar-condicionado tranquilo. Isso não se faz. Você até pode fazer por meio de redes sociais, mas a política construtiva, propositiva, aquela política que viabiliza o projeto, ela se faz fora do gabinete. E nisso aí o Santos ele peca muito. Ele tem uma péssima interlocução. Até hoje a gente não conseguiu fazer, por exemplo, uma operação padrão num dia de um jogo grande para Santos, né? O associado muitas vezes é penalizado por causa do fluxo Anchieta-Imigrantes, que é desfavorável a ele. Isso é só um pequeno exemplo. A gente pode falar, por exemplo, da chácara Nicolau Moran. Aí você pode falar, Ivan, lá não tem nada para fazer, mas tentaram conversar na CETESB. Pô, a gente está em 2023, né? Hoje em dia o direito ambiental tem uma série de ferramentas bacanas. Você pode usar aquilo, por exemplo, como crédito de carbono. Você pode, se aquilo é uma área rural, você usa aquilo como área de reserva legal, você aluga para alguém, você vende, você dá destinação. O verde hoje tem valor. A gente tem uma área verde lá que a gente senta em cima e não faz nada sobre a justificativa que ela é verde, quando o verde é justamente, talvez, a principal qualidade dela em 2023. Claro que a gente não vai derrubar todas as árvores lá para fazer um estádio, isso não é viável, mas sim, pela questão ambiental. Mas a gente pode, sim, com vontade política, saindo de gabinete, dar uma utilidade para si próprio. A gente pode, por outros meios que nós vamos mostrar hoje aqui nessa apresentação,
fazer parcerias com o poder público de forma a viabilizar benefícios para o Santos Futebol Clube. Bom, agora é hora de falar sobre embaixadas. Embaixadas. Todo mundo sabe que eu entendo muito disso. Assim como os influencers, podem ser um braço e ajudar o Santos, monetizar o clube e também se viabilizarem. Você que é de uma embaixada, você que tem vontade de estar numa embaixada, sabe todas as dificuldades e sabe que, como vocês, eu já passei muito por isso. O nosso intuito é facilitar, é mostrar que as embaixadas podem ajudar muito o Santos, não só num programa de sócio, mas ajudar o clube a faturar, a ter mais recursos e, principalmente, ao sócio e ao torcedor, que ele tenha voz e seja respeitado. Isso é um compromisso que eu assumo desde muito tempo e vocês sabem que não vou abrir mão de ter o melhor possível para as embaixadas. Bom, aí tem um exagero que tudo que foi feito na embaixada aqui em São Paulo foi feito com uma equipe, com muitos colaboradores. O Edilson da Solfest é um que está aqui, que sem ele eu acho que não seria viável isso. Tanta gente, era muita gente trabalhando. Eu acho que eu tenho o mérito que eu tive em todo esse tempo foi escolher as pessoas certas para fazer a coisa acontecer, né? E soube conversar para fazer isso acontecer e se viabilizar. O Santos, diferente dos outros clubes, ele trabalha na contramão. Grêmio, Inter, Flamengo, eles fazem questão. Eu fui assistir, na terça-feira, fui assistir o jogo lá no bar, no Quintal de Espeto, onde a gente fazia reuniões aqui, e estava cheio lá, tinha gente da embaixada do Flamengo lá, porque não cabia na embaixada deles na Carinás. Então, aqui em São Paulo estava cheio. E o clube privilegia isso. Então, o Flamengo tem 500 embaixadas, o Grêmio, o Inter tem mais de 500 consulados. O Santos, diferente desses clubes, ele pode ter essas 500, mas mais do que isso, ele pode ter lá fora. Tem gente na Irlanda que queria fazer embaixada, tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Europa, tem gente no Japão. E o Santos não aproveita. E essas pessoas que são abnegadas, tá? Quem está hoje nas embaixadas, em São Paulo, seja onde for, é abnegado. Essas pessoas, eles têm, não é que ganhar, eles têm que ter recompensas e ajudar o clube. Porque é isso que funciona, como a gente estava falando dos influencers há pouco. A partir do momento que você coloca o embaixador, fala, olha, a gente precisa aumentar o quadro de sócio na sua região, precisa aumentar o quadro de sócio aí em Campina Grande. E a contrapartida, o que vai ser? A gente vai levar um ídolo eterno, vai fazer festa, quando o Santos for jogar aí na região, vocês vão ter acesso aos atletas, etc. São coisas simples, são coisas básicas. E você consegue trazer sócios para o clube, trazer pessoas para contribuir com o clube, para consumir o clube. Então, a embaixada é um dos caminhos mais viáveis para você aumentar o seu quadro associativo. Nessa última gestão e nas outras, sempre foi tido como um inimigo do clube. E não é, é o contrário. A gente precisa trazer todo mundo para perto. Quando a gente fala de influência, a gente fala de embaixadas. Então, nada mais justo do que a gente mudar o estatuto, assim que entrar, seja quem for, no número de conselheiros, a gente discutir isso para facilitar esse trabalho e, principalmente, dar ferramentas para as pessoas trazerem mais sócios e o clube faturar mais com isso. É isso.